Que o Senhor Jesus lhe conceda um dia de paz e alegria. Fé e obras. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Tiago 2, 17 e 18. Um homem solicitou o serviço de um barqueiro para atravessar o rio. No meio do caminho, notou que em um dos remos estava gravada a palavra fé e no outro a palavra obras. Curioso, perguntou o que significava aquilo. O barqueiro simplesmente disse: observa. Pegou o remo com a palavra obras e remou com força. O resultado foi que o bote só dava voltas e mais nada. Deixou este remo e pegou outro que tinha a palavra fé, e também remou fortemente. O barco continuava dando voltas e não prosseguia. Então, finalmente, tomando ambos os remos, fé e obras, começou a remar, e o barco imediatamente seguia em linha reta, atravessando o rio, chegando no seu destino. O barqueiro então disse: entendeu por que fé e obras precisam trabalhar juntas? Sim, entendi perfeitamente, disse o homem. A fé é uma doutrina-chave do cristianismo. O apóstolo Paulo nos ensina que o pecador é salvo pela fé. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Romanos 1,17 diz: o justo vive pela fé. Hebreus 11,6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E Romanos 14, 23 diz: tudo o que é feito sem fé é pecado. Mas no texto de Tiago, ele diz que fé sem obras é morta, inútil, inoperante. E acrescenta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Percebam que Tiago está falando não da fé verdadeira, mas ele diz: essa fé, semelhante fé, isto é, uma fé verbal, intelectual, e não a fé verdadeira, salvadora. A pessoa diz que tem fé, mas na realidade não a tem. Ela conhece a doutrina, mas não pratica a doutrina. Tem discurso, mas não tem prática. Tem ortodoxia, mas não tem ortopraxia. Conhece, mas não vive, não obedece. Tiago diz: não há possibilidade de uma pessoa que se diz ter fé e vê uma pessoa necessitada, vê o seu próximo necessitado, podendo ajudar e não fazer nada. A exemplo do sacerdote e do levita, que na parábola do bom samaritano, viram um homem caído, necessitado, podendo ajudá-lo, passaram de largo, totalmente indiferentes. Não há contradição entre o ensino de Paulo e o ensino de Tiago. Os dois se completam. Paulo fala da causa da salvação e Tiago da consequência da salvação. Isto é, a salvação é pela fé e não pelas obras. A causa da salvação é a fé em Jesus, no sacrifício que ele fez por nós na cruz, sem obras meritórias. Mas a fé verdadeira é demonstrada, é praticada. A consequência da fé são as obras feitas para a glória de Deus, feitas não para obter graça, mas por causa da graça. Só a fé justifica, mas a fé que justifica não vem só. Ela é provada pela vida de amor ao próximo. As obras são a evidência da fé verdadeira. Vamos lembrar dos dois remos, fé e obras, que trabalhando juntos nos fazem chegar ao porto seguro
ao destino eterno com Deus. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a viver pela fé, ajudando o nosso próximo para que eles também possam ser assistidos segundo a tua vontade. Que não possamos fechar nossos olhos e as nossas mãos para aqueles que tanto precisam de ajuda. Dá-nos a graça de compartilhar as tuas bênçãos com o nosso próximo. Abençoa todos os nossos queridos e queridas que nos acompanham nessas reflexões. Oramos em nome de Jesus. Amém.